Está preparado porque Deus tem para falar com você aqui essa noite, em nome de Jesus? Amados, nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre crescimento. E eu ouvi uma frase essa semana de uma pessoa que me confrontou e falou assim: pastor, crescer dói, né? Eu falei, realmente. Quem já foi criança aqui sabe de acordar de madrugada e sentir aquelas dores, que não sabe de onde explicar, não é isso? E quando a gente vai ver, os nossos pais vão falar que simplesmente são dores do crescimento. Ou quem aqui casou recentemente, ou está conquistando algo, e viu que da vida de jovens, a vida de casado, a conquistar as coisas, dói, não é isso, irmãos? A gente precisa adquirir responsabilidades, a gente precisa enfrentar as dificuldades, e a vida é feita disso, a vida é feita de desafios. Só que, amados, quando eu olho para esse texto, na cruz, eu quero que você entenda isso, Jesus, ele destruiu todo o pecado na cruz. Jesus carregou os nossos pecados na cruz. Na cruz, Jesus desarmou todas as forças de Satanás contra as nossas vidas. E eu sei, amados, que o inimigo das nossas almas, ele fica doidinho para nos devorar, mas eu quero aqui declarar que através da morte de Jesus na cruz, eu e você somos mais que vencedores. Então o diabo, ele pode se levantar, mas por um caminho ele vem contra nós, e por 7 ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? Por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Amém? E é interessante que muitas das vezes uma das setas de Satanás é colocar na nossa mente que nós não podemos, que nós não somos escolhidos. Mas quando eu olho para Romanos 5:1, diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quem nos justificou não foi o pastor, não foi os obreiros. Quem nos justificou foi Jesus quando morreu na cruz. Ele carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Quando nós aceitamos Jesus, nem vou falar isso, que nós não aceitamos Jesus, Jesus nos aceita. Quando Jesus vem até nós vamos entender uma coisa, que ali está sendo quebrada todas as armas de Satanás contra nós. Ali Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Ali Satanás, ele pode se levantar, mas por terra ele cai. Amados, nós precisamos entender uma coisa, Gálatas 2:20, que é o tema da nossa igreja. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Amado, quando nós compreendemos que a nossa vida agora não é mais nossa, que agora nós vivemos para Jesus, diga comigo, eu vivo para Jesus. Nós vamos entender, se nós vivemos para Jesus agora, irmãos, o diabo, ele pode se levantar, ele pode enviar os seus demônios, mas ele vai cair por terra, porque agora é Cristo quem labuta por nós, agora é Cristo quem peleja por nós. Então não sei como que você entrou aqui essa noite, mas eu quero te dizer uma coisa, que se os seus planos, os seus projetos estiverem no centro da vontade de Deus, você vai vencer, eles vão acontecer, as portas vão se abrir, porque o Senhor quem peleja por nós. E é interessante que em Romanos 6:11 também diz assim, ó: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, olha só, irmãos, presta atenção, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não domina mais a minha vida e a tua vida, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Ei, eu e você não pertencemos mais ao pecado, mas ao mundo. Eu e você fomos comprados com preço de sangue carmesim. Muitas das vezes nós não conseguimos vencer o pecado porque ainda acreditamos com as setas de Satanás que nós ainda somos do mundo, mas nós não somos mais do mundo. Eu e você fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então não há peso que fique sobre nós. Se nós estivermos sobre a cruz, nós estaremos olhando para o autor e consumador da nossa fé, amados. O que Paulo, amados, está dizendo aqui é do nosso relacionamento, que muitas das vezes, alguém já ouviu falar do crente Raimundo? Como que é? Um pé na igreja? Então, amados, isso é muito
contraditório. Nada contra os irmãos Raimundo, tá? Por favor. Mas o que eu estou querendo dizer, amados, eu e você agora somos de Jesus. Eu e você fomos comprados. E foi um preço caro, amados. Não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Talvez você entrou aqui e está passando algumas lutas, algumas dificuldades, algumas crises interiores, mas eu quero dizer para você, você é príncipe e princesa aos olhos de Deus. Você foi comprado, comprada com o sangue de Jesus. Então isso quer dizer que antes de você vir a esse mundo, antes de a sua mãe e do seu pai pensar em você, Jesus já tinha planejado essa noite para dizer que Ele te ama, que Ele te escolheu, que Ele derramou o seu sangue por você. Você é precioso para Jesus. Pode parecer talvez uma mensagem assim meia homens, sabe, direcionada por homem. Não, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi completo. Você não precisa fazer sacrifício nenhum mais. Antes precisava ir até os sacerdotes, hoje você precisa ir direto para Jesus. Paz, aí eu faço uma pergunta: como que você então pode aplicar a esse texto o que eu estou falando na sua própria vida? Amados, é simples. Quando nós entendemos a cruz, que Jesus morreu, mas nós entendemos a ressurreição, ela te dá poder contra Satanás, sobre os seus demônios. Então se o diabo se levantar na tua casa, põe ele para correr, porque você foi comprado com sangue. No teu trabalho, se o diabo está se levantando, use o nome de Jesus para repreender e expulsar toda seta contra a tua vida, porque através do sangue de Jesus, você tem poder. Muitas das vezes nós achamos que Deus está tão longe. Nossa, Deus está no céu. Aí você olha para o céu e aí vê os aviões. Não, Deus está pertinho de você. Mesmo que muitas das vezes parece que você está clamando e nada acontece, Ele está pertinho de você. Amados, algumas pessoas elas acreditam, sabia, irmão Lucas, que Satanás e seus demônios são coisas imaginárias, inventadas por crentes, irmãos. Algumas pessoas acham que é um homem vermelho, chifrudo, igual o filme Hellboy, né, que fala? Parece daquele jeito lá. Irmão, isso é uma tática de Satanás. Isso é uma seta de Satanás. E outros ainda acreditam que Satanás não existe. Claro que tem igrejas que às vezes colocam Satanás até acima de Deus. Fala mais de Satanás no culto do que de Deus. Não estou falando nada disso. Eu só estou querendo trazer para você: ei, Satanás existe, ele está doidinho para nos devorar, mas eu e você estamos aqui porque o Senhor já nos selou com o Espírito Santo dele. Então, amados, isso não é verdade. Sabe, que Satanás é um homem, chifrudo, criado lá pelos desenhos, pelos filmes. Não, amado, ele existe, está doidinho para nos derrubar, para nos fazer cair, para nos fazer sair da presença de Deus. Mas se nós entendemos que Jesus nessa cruz, Ele pagou, Ele derrubou, Ele pisou na cabeça de Satanás, e por isso eu e você, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Eu não estou pregando aqui uma mensagem para você falar assim: não, eu sou forte, não, estou pregando para você entender que por meio do sangue de Jesus, se você estiver na pessoa de Jesus, você pode realizar todas as coisas. Pastor, eu tenho um sonho de ter um casamento restaurado. Em Jesus você pode restaurar o teu casamento. Pastor, eu tenho um sonho de uma casa própria. Em Jesus você pode, só faça a vontade de Jesus. Deus deseja, amados, que eu e você possamos, estar cientes de todos os métodos de Satanás, para que eu e você não possamos cair nas suas armadilhas. Não é à toa, irmãos, que eu tenho me preocupado muito, principalmente com quem às vezes não conhece muito do Evangelho, de fazer um discipulado. Porque às vezes o que acontece, nós passamos tanto tempo dentro da igreja, mas nós não passamos por um discipulado, e quando vem as lutas, o que acontece? A gente esmorece, desvia. Mas se nós estamos bem estruturados, alicerçados, bem discipulados, sendo discípulos não do homem, mas de Jesus, amado, pode vir tempestade, pode vir guerra, pode vir levante, pode vir um câncer, pode vir a morte de familiar, que nós conseguimos ficar de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Amados, vocês já se lembraram que o primeiro pecado aconteceu, foi Satanás tentando Adão e Eva? Lembram disso? Nós precisamos entender, irmãos. Eles comeram do fruto que era proibido.
Sendo que Deus tinha deixado bem claro, ó, vocês podem comer de tudo. Irmãos, tenta imaginar em uma distância daqui no Japão, só de todo tipo de fruto, e uma única árvore que não podia comer. Eles escolheram qual? A que não podia comer, porque Satanás induziu eles. E é isso que Satanás faz comigo e com você, irmãos, se a gente não estiver alicerçado. E aí eu queria falar algumas coisas aqui, algumas estratégias de Satanás para fazer Adão e Eva cair e nos fazer a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta para você: como que Jesus foi tentado no deserto? Quais foram as formas que o diabo tentou Jesus? Você já prestou atenção que o diabo te tenta da mesma forma? O diabo tenta a mim, tenta a nós da mesma forma? A minha pergunta é: como Satanás tem tentado você durante a semana? Que tipo de tentação Satanás tem usado contra você? Porque uma coisa que eu aprendo, ele é astuto, tem várias estratégias. Talvez você fale assim: mas eu fiz teologia. Ele conhece, mais do que eu e você, quem faz teologia, quem faz mestrado, doutorado e assim por diante. E a primeira coisa que Satanás faz, irmãos, abra comigo agora em Gênesis capítulo 3. É gerando dúvida. Olha para o teu irmão e fala assim, gerando dúvida. É isso que Satanás faz. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Olha só a palavra da serpente, capítulo 3, versículo 1. Foi isto mesmo? Olha só, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele fala assim: se tu és o filho de Deus. E agora ele está falando para Adão e Eva: foi isso mesmo? Ele está gerando uma dúvida sobre a palavra de Deus, sobre a criação. E muitas das vezes Satanás faz isso comigo e com você, gera uma dúvida sobre a palavra de Deus contra as nossas vidas, irmãos. Muitas das vezes Satanás faz isso. Satanás, amado, ele quer gerar dúvida em você. E aí, não é gerar dúvida a respeito de você, mas é a respeito da palavra de Deus. Não é qualquer palavra. E aí, irmãos, quando a nossa vontade, a sua, a minha, a nossa vontade é induzida por Satanás, ela acaba contrariando com a vontade de Deus. Concorda comigo? Porque Deus é inimigo de Satanás. Satanás é inimigo de Deus, amados. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, no mesmo versículo primeiro: distorcendo a palavra de Deus. Fala pro teu irmão: distorcendo a palavra de Deus. Olha só, ele disse assim, e questionou a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore. Irmãos, ela está o quê? Distorcendo, que Deus não falou isso. Deus falou assim: vocês podem comer de tudo, só não pode comer. Deus não falou que eles não poderiam comer de nenhuma. Concorda comigo? Ele está questionando, distorcendo a palavra de Deus. Ele está dizendo assim, vocês não podem comer de nenhum fruto. Adão e Eva, tem tudo isso aqui, vocês não podem comer de nenhum fruto. Mas a verdade não foi essa. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tentação de Jesus não foi semelhante, irmãos. Satanás fala para ele assim, se você se jogar daqui de cima, olha só, duvide, está distorcendo. Se você se jogar daqui de cima, os anjos do Senhor vai segurar você. Muitas das vezes é isso que acontece conosco, irmãos. Satanás distorce a palavra de Deus a nosso respeito. Deus falou que nós somos escolhidos, e muitas das vezes Satanás vem: ixi, você não é nada. Deus falou assim, você está sendo liberto. E aí o Satanás vem: você não vai ser liberto não, você vai recair de novo. Aí muitas das vezes o Senhor fala assim, você é mais que vencedor. Aí Satanás vem, joga uma seta: isso, você é um Zé Ninguém. E você, em vez de acreditar na palavra de Deus sobre você, você acredita na palavra de Satanás. Talvez hoje, irmão Júlio, também não tenha muito glória, né? Amados, sabe o que Satanás está fazendo aqui? Ele descreve Deus, irmãos, sabe o que? Como um Deus que restringe você. Ele escreveu Deus para Adão e Eva: olha, Deus está restringindo vocês. Vocês não podem comer de nada. E na verdade não era isso, irmãos. E é isso que muitas das vezes Satanás faz. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas em todas, Deus está proibindo eu de alguma coisa? Ele só está me dizendo, escolha bem o que você vai fazer. Concorda comigo? Todas as coisas me são lícitas, eu só não preciso fazer todas elas para agradar as pessoas. Então vou dar um recado para você: em vez de você querer agradar as pessoas, agrade a Deus.
Porque no final, quando o negócio estreitar, você vai correr para os braços de Deus. E se Ele tiver, irmãos, virado as costas para nós, o negócio estreita. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, negando a palavra de Deus e mentindo. Fala pro teu irmão aí, negando a palavra de Deus e mentindo. Capítulo 3, versículo 4, olha só. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não, mas o Senhor falou assim, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Está entendendo a seta de Satanás? Negando a palavra de Deus e mentindo para eles. E muitas das vezes, irmãos, quando nós caímos no pecado, não é porque Deus deixou de nos alertar, porque nós acreditamos na palavra de Satanás. Não, pode pecar só um pouquinho, que não vai acontecer nada. Aí você retrocede, volta lá no começo, tudo de novo. Aí você fala assim, mas Senhor, mas foi só uma coisinha. Mas uma coisinha fez você retroceder e voltar lá atrás de novo. Você poderia estar fluindo, você poderia estar voando, e mais uma vez você escorregou e voltou lá para trás. Quem aqui gosta de jogar videogame sabe como que é? Você erra, tem que voltar. Você perde, tem que voltar onde? No começo. Quem aqui já jogou Street Fight aqui, do meu tempo aí? Levanta a mão aí, vamos distrair um pouquinho. Irmão, Street Fight, você entrava no trem, saía, depois entrava no ringue, não sei o quê. Lembra, irmãos? E você ia indo. Pensa num trem que demorava 2 horas, eu apanhei várias vezes, porque o troco do pão, em vez de eu levar para casa, eu usava para jogar fliperama. E aí era perto de casa, eu veio de jogar longe, jogava perto, esse que era o problema. E aí de vez em quando meu pai e minha mãe iam lá e o coro comia, mas vamos lá. Aí você ia, quando chegava lá perto do final, irmãos, aí perdia. Dava uma tristeza que você tinha que pegar, colocar ficha e colocar tudo do começo. E assim é na vida espiritual. Tem pessoas, irmãos, que era para estar fluindo no Espírito. Tem pessoas que era para estar vendo o sobrenatural acontecer. Tem pessoas que já era para ter visto os seus familiares restaurados. Tem pessoas que já era para ver, sabe, o casamento restaurado, as portas abertas, a vida financeira mudada. Mas infelizmente, todas as vezes que Satanás jogou uma seta, caiu na seta de Satanás. É assim, irmãos. E olha só o que Jesus fala sobre Satanás. Vocês pertencem ao pai de vocês. Está lá em João 8,44, mas vocês abrirem que eu vou continuar em Gênesis. O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e é o pai da... Irmãos, pegar uma pessoa mentindo, pode ter certeza que Satanás está por trás. Não, às vezes nem é nem aquela pessoa, mas sabe, Satanás está ali por trás, porque Satanás é o pai da mentira. Então mesmo que vá machucar, mesmo que talvez você vá sofrer algumas consequências, prefira falar a verdade, prefira andar na verdade, porque aí no momento que você precisar, Jesus vai te justificar. Jesus vai te justificar. Ele vai levantar e vai pelejar por você. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, Gênesis 3:5, gerando desconfiança de Deus. Fala para o teu irmão, gerando desconfiança de Deus. Olha só, versículo 5 diz assim, ó: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, é muito interessante. Ele diz, ó, Deus sabe. Não é isso que ele diz no começo? Deus sabe. Satanás apresenta Deus aqui, amados, como alguém que está privando Adão e Eva de algo bom. Ó, se vocês comerem, Deus está privando vocês disso, então coma. É isso que Satanás muitas das vezes gera em nós, amados, a desconfiança de Deus. Ó, Deus sabe, mas pode fazer só um pouquinho. Deus sabe, mas pode trair só um pouquinho. Deus sabe, mas pode mentir só um pouquinho. Deus sabe, mas pode enganar só um pouquinho. E esse pouquinho sai caro, amados. Porque uma vez que o pecado é gerado, ele gera a morte. E aí está o problema. Por isso que muitas das pessoas não conseguem se levantar. Satanás agora ele gera uma confiança em Adão e Eva sobre a pessoa de Deus. É muito interessante, irmãos, olha só. Ele diz, ó, ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, Adão e Eva, os vossos olhos se abrirão e vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não parece uma coisa boa ouvindo nesse tom? Mas não é, amados. Não é à toa que hoje eu e você precisamos trabalhar dores de parto, enfermidades,
maldade, inveja e outras coisas por causa do pecado, amados. Acabamos de sair de uma doença, agora já tem outra aí assolando. Daqui a pouco vai parar essa, vai vir outra. Porque tudo isso é culpa do pecado do homem, irmãos. Então, amados, a quinta, capítulo 3, versículos 5 e 6. Fala para o teu irmão assim, ó. O último aqui, instigando a cobiça. Fala para ele, instigando a cobiça. Olha só o que ele diz, além do versículo 5, eu vou ler o 6. E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia boa, na minha está agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para ela, se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Você viu que a serpente começa a dizer: no dia que vocês comerem, seus olhos se abriram. Falei, né? Vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Mas agora ele diz, ó, realmente parecia agradável. Ele já tinha enganado Adão e Eva. Algo que Deus tinha proibido agora já parecia bom. E na minha versão é muito interessante, que eu não vejo como que está aqui, mas na minha é interessante, olha só. Na minha é interessante dizer assim, ó, muito atraente aos olhos. Olha só os olhos como é perigoso, irmãos. Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca. Aí ele diz ainda na minha versão, ó, aos olhos, onde que eu estou? E além de tudo desejável para se obter sagacidade. Olha só. Quem é sagaz? Quem é sagaz? A serpente. E aí ele continua. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele também comeu. Amados, Mateus 4,8 diz assim, ó, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Lembra da tentação de Jesus? A mesma coisa, não parece? Mostrou todos os reinos para Jesus. Falou assim, ó, tudo isso é seu se você se prostrar. Eu quero dizer algo para você aqui essa noite. Deus está mandando dizer com alguém, cuidado aonde você anda se prostrando. Cuidado a quem você anda se prostrando. Se é o dinheiro, se são as pessoas, se é trabalho, se é sonhos, eles podem fazer parte da sua vida, mas eles não podem dominar a sua vida. Eles não podem controlar a sua vida. E aí, eu digo ainda em Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, e sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado, olha só na minha versão, engravidado, ela dá à luz o pecado, e o pecado após ter sido consumado gera a morte. A Bíblia diz, amados, que nós devemos estar atentos à nossa cobiça. Pastor, então quer dizer que eu não posso fazer faculdade? Eu falei isso milhões de vezes. Você pode e deve fazer 2, 3. Pastor, quer dizer que eu não posso sonhar com o meu apartamento, com a minha casa, com o meu carro? Você pode. Pastor, eu não posso subir de cargo na minha... Claro que você pode, porque se você for abençoado, quem vai ser abençoado? É nós, mano. Lembra dessa mensagem? É nós. O que você não pode é colocar isso como primórdia, primazia da sua vida. Porque lá na frente você vai até conquistar, mas não vai te trazer alegria, não vai te trazer paz. Mas eu tenho certeza, se você sonhar com Jesus no seu sonho, no centro, você vai realizar, e você vai ver o peso que isso vai causar na sua vida. Maravilhoso. Quero trazer algo aqui para que você memorize. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aqueles que estão em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmão, todas as vezes que o diabo se levantar para gerar dúvida, para distorcer aquilo que Deus já decretou sobre a tua vida, para dizer que você não é mais que vencedor, se a palavra diz que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, eu quero dizer para você, lembra dele esse versículo. Eu sou mais que vencedor no nome de Jesus. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus ao meu favor, ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida.
Todas as vezes que o diabo se levantar, lembra desses versículos, amados. Você pode, irmão. Você pode, irmão. Sabe, você pode, eu posso. Nós podemos falar assim, eu posso. Fala forte, eu posso. Naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Amados, nós precisamos declarar mais isso nas nossas vidas. A gente precisa declarar que nós somos quem a Bíblia diz que nós somos, amados. A minha pergunta nessa semana: quantas das vezes você falou que você é filho de Deus? Quantas vezes na semana você falou assim, ó, eu posso realizar esse sonho? Quantas vezes essa semana você falou assim, ó, o meu casamento é um casamento abençoado? Quantas das vezes você falou assim, os meus filhos são herança de Deus? Nós precisamos começar a declarar isso, irmãos, porque através das nossas palavras o diabo tem que bater em retirada no nome de Jesus. Sabe, amanhã quando você chegar no seu trabalho, começa a declarar lá, pastor, mas está uma guerra. Começa a declarar, essa semana é semana de paz no meu trabalho. Aí eu vou chegar lá, meu Deus, pai, tá vindo pouco cliente. Começa a declarar, essa semana vai ser uma semana próspera no meu local de trabalho. Minha casa lá, eu estou passando por dificuldade de relacionamento. Chegar amanhã, hoje mesmo à noite, começa a declarar sobre a tua casa. Os relacionamentos estão sendo restaurados, o meu casamento está sendo restaurado, os meus filhos estão sendo alcançados a partir dessa noite. Porque Jesus já venceu por nós na cruz, amados. O que falta é nós pegar a vitória. Jesus precisa fazer mais alguma coisa por mim e por você? E por que ainda nós andamos como quem Jesus ainda precisasse fazer algo por nós, se Ele já fez na cruz? Concorda ou não? E aí estou indo para o final. A minha pergunta para você: quem é aquele que está conosco, irmãos? Vou perguntar de novo: quem é aquele que está conosco? Só o Júlio entendeu. Quem é aquele que está conosco, amados? É Deus, é Jesus, amados. E quem é aquele que está no mundo? Então eu e você somos mais que vencedores, e Ele não pode nos vencer, amados, porque quem está conosco, quem luta por nós é Deus. O que Jesus fez por nós? Pagou o nosso preço, pagou a nossa dívida. Você não precisa pagar nada, irmão, na igreja para ser salvo. O que você precisa é abrir o teu coração e receber Jesus. Para o seu casamento ser restaurado, leva Jesus para dentro da tua casa, porque Ele já fez tudo, amados. Pastor, então como aplicar essa palavra? Obedeça a palavra de Deus. Sabe, saia daqui obedecendo essa palavra. Seja um adorador, não um espectador. No adorador ele faz, o espectador recebe, irmãos. Por quê, pastor? Porque, amados, quando eu leio aquele texto no começo, a vitória de Cristo sobre os poderes demoníacos já foi decretada. Pastor, mas lá em casa tem uns irmãos lá que estão possuídos. Então começa a declarar, expulsa o demônio lá, irmão. Expulsa os demônios lá, você tem poder e autoridade no sangue de Jesus. Pastor, mas eu não prego, eu não louvo. Quem falou que para expulsar demônios você precisa pregar e louvar? Você precisa de intimidade com Jesus, só isso. Ele te dá autoridade. Quando Jesus morreu na cruz, eu falei no começo, vou falar de novo, Jesus desarmou Satanás e os seus demônios. Eles estão desarmados, eles podem se levantar, mas eles não têm poder para nos vencer, se nós estivermos em Cristo. Esse é o segredo. Não saia daqui falando que você vai fazer tudo sozinho, sem o sangue de Jesus, que você vai cair. Aí você vai falar, aquele pastor é mentiroso. Não, não sou mentiroso. Eu estou falando no nome de Jesus. Por isso eu digo aqui para você essa noite, sabe, seja livre, você já está livre. Falamos aqui quinta-feira, se liberte de todo passado, de todo peso. Pastor, mas eu já errei tanto, eu já falei tanto com Deus, que eu acho que eu não sou digno de Deus me perdoar. Esta noite eu estou aqui para te dizer que Ele já te perdoou na cruz do Calvário. Pastor, o meu filho é alcoólatra, é drogado, é prostituto, o que for. Eu quero dizer para você, Jesus já pagou o preço por ele na cruz. O meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus parentes, Jesus já pagou o preço por eles. Não há quem Jesus não possa alcançar, se você não estiver engajado. Se você estiver engajado, Jesus vai alcançar todos que você decretar para ser alcançado. Sabe, começa a andar de vitória em vitória.
de glória em glória. Nós ainda somos crentes que só vivem resmungando. Eu estava conversando com o irmão ontem. Vou usar um exemplo rápido aqui. Pastora, sabe a profissão que você tem? Talvez muitas das vezes nós reclamamos, estou dizendo que a senhora reclama, mas muitas das vezes tem pessoas sonhando com essa profissão. Sabe, irmão Andrés e irmão Lucas, aquilo que Deus deu para vocês, talvez muitas das vezes a gente fala assim, é pesado, poxa, é trabalhoso, mas tem muitas pessoas que sonham em ter isso. Sabe aquele fusquinha que nós temos que muitas das vezes quebra, ou aquela perua, sabe aquele carro que quebra, e muitas das vezes nós reclamamos, mas tem pessoas que sonhariam em ter. Eu vi um vídeo essa semana, irmãos, eu estava compartilhando com o irmão, eu preciso compartilhar isso. Aí está uma pessoa indo trabalhar, o ônibus lotado, ela em pé, e ela vê uma pessoa indo lá, olha só, andando de bicicleta, indo trabalhar de bicicleta. Olhem para mim, gente, indo trabalhar de bicicleta. Essa pessoa que está no ônibus, o sonho dela era o quê? Ir trabalhar de bicicleta. Aí o cara que está de bicicleta, irmão Lucas, ele olha um cara de moto, uma motinha simples, e o sonho desse que estava de bicicleta era ter, e o cara que estava moto estava reclamando e queria um carro velhinho que o outro lá estava empurrando. E aí, você olhar, aquilo que você tem, já tem alguém sonhando em ter. Então a gente tem que parar de reclamar mais e agradecer mais por aquilo que Deus tem nos dado, amados. Seja aquilo que nós temos que talvez quebre, que talvez dê problema, mas você tem algo para quebrar. Eu quero falar para você que às vezes reclama da pia que está cheia de louça. Você já imaginou que a sua pia só está cheia de louça porque você tem algo para pôr no prato? Já percebeu que muitas das vezes você reclama que vai trabalhar com o ônibus cheio, e muitas das pessoas queriam estar no ônibus lotado para ir trabalhar, para levar o pão de cada dia para suas casas? Está na hora de nós sermos crentes que mais agradece do que reclama, porque Jesus já falou que eu e você somos mais que vencedores, amados. Gente, se eu falar para vocês aqui, eu e minha esposa, nós estamos passando algumas lutas. E aí esse dia nós estávamos conversando, bem, vamos agradecer. Mesmo luta, nós estamos passando e estamos glorificando. Pessoas gostariam de estar nessas lutas. Então eu quero te dizer algo. Jesus já fez tudo o que deveria fazer por nós. Quem deve viver diferente daqui para frente somos nós. Sabe, poxa, eu vou naquela igreja lá, mas é um pouquinho longe. Pare de reclamar. Você tem uma igreja para adorar. Olha esse irmãozinho aqui, ele é teu irmão em Cristo, é com ele que você vai viver no céu. Sabe, a gente precisa agradecer, irmãos. Em tudo, dai graças. Senhor, eu te agradeço por aquela bênção que me persegue no trabalho. Você está às vezes querendo excomungar ela, mas você tem um trabalho e tem alguém para te perseguir, é sinal que você está brilhando em alguma coisa. Pastor, eu sou cheio de dívida. Só faz dívida quem conquista as coisas, irmãos. Você perguntar aqui quem tem dívida, levanta a mão rapidinho, só para ver se está bem o negócio. Olha aí, irmãos. Aí você chega em casa, mas Deus, sou eu. Ai, socorro, eu vou morrer. Ai, todo mundo tem dívida. A diferença é que um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Um consegue pagar mais ou menos, outro consegue dever um pouco mais. Mas você está vivo. E você só está vivo porque Jesus te deu o dom da vida. E além do dom da vida, Ele te deu a salvação por meio do sangue dele derramado na cruz. Então quando alguém falar para você que não pode, fala assim, eu posso, porque Jesus falou que eu posso. Quando alguém falar assim, eu não consigo, eu consigo porque Jesus falou que eu consigo. A palavra dele me diz que eu consigo. Eu não tenho forças para lutar com o diabo. Sim, eu não tenho força, mas se eu estiver nele, ele vai colocar os anjos para lutar por mim. Você está começando a entender? Então, irmãos, eu e você somos mais que vencedores. Então está na hora de nós nos posicionarmos. Pastor, mas está difícil de ganhar aquela bênção na minha casa. Eu quero dizer para você, você também era uma bênção para alguém. Teve pessoas que já olhou lá atrás lá e falou assim, eu já oro por essa pessoa há tanto tempo, só Jesus na causa. Quando alguém fala isso para mim, só Jesus na causa, eu falei, então ainda dá tempo, porque se é só Jesus na causa, tem esperança. Irmãos, então a gente precisa parar com isso. Desculpa, irmão, vou dar um exemplo, vou falar o nome. Esse irmão aqui, irmão, cara, eu falei isso, eu compartilhei, convivo com ele há mais de, tem quantos anos? Nós moramos lá? 12 anos, bênção de Deus. Mas muitas das vezes eu orava, sonhava por esse momento e ver ele aqui. Só que muitas das vezes eu não tinha a coragem de orar por ele.
de ir lá e convidar ele. E algumas vezes ele fala assim, não quero, ele fala, vamos. E aí Deus mandou a bênção, né? E às vezes a bênção também arranca ele lá. E hoje ele está aqui. E a semana passada eu vi ele, sabe, alegre no nosso meio. Um churrasquinho abençoado, nominozinho. Para quem não sabe, a nossa célula foi bênção de Deus, nossa casa de Cristo. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa sonhar alto, porque nós servimos um Deus que criou todas as coisas, amados. Sabe, eu quero que você saia daqui essa noite crendo numa coisa, amados. O diabo existe sim. Você vai sair do culto, ele vai tentar roubar essa palavra do teu coração. Ele vai vir com uma seta, com um pensamento. Fala para você, peça para que o Espírito Santo deixe você guardar ela na tábua do seu coração. Eu vou ler só um texto rapidinho e vou para o final. Apocalipse 12:7 diz assim, houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Amados, Satanás foi expulso do céu e ele veio para a terra doidinho para nos destruir, para acabar com nossos casamentos, com a vida dos nossos filhos, com a vida da nossa família, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Mas amados, o que eu aprendo aqui, eles não venceram lá e não venceram aqui, porque Jesus, o último inimigo era a morte. Jesus venceu a morte. O que eu aprendo aqui, amado, vai dizer que os que deram testemunho venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É isso que nós precisamos nos apegar, irmão, no sangue de Jesus que foi derramado na cruz e a palavra de Jesus que está sobre nós. E aí eu vou perguntar para você, o que Satanás está fazendo agora? Doidinho para nos devorar. E como Satanás e os seus demônios tentam nos destruir? Jogando setas. Irmão, não vai dar tempo. Não vai conseguir. E aí, amados, é muito interessante como que você pode enfrentá-lo. E aí eu quero concluir lembrando de uma coisa, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Esse sangue derrotou toda a força de Satanás. Até naquele pior dia da sua vida, que todos te abandonarem, que você lembre dessa palavra, que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele te oferece proteção e poder. Eu quero falar para você, o diabo pode se levantar, mas você está protegido por Jesus. O diabo pode se levantar, mas você tem poder contra Satanás. Então o que eu quero falar para você, sabe, vá de coração, entregue a sua vida realmente para Jesus, sabe, comece a criar um ambiente, que Jesus seja o teu Senhor, o teu Salvador. Se coloque de pé, por favor. Reflita sobre o que Jesus fez por você na cruz. Sabe, feche os teus olhos por algum momento. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você entrou até duvidando se aqui era isso, se é aqui que você deve, sabe, guerrear contra Satanás. Se é aqui que você precisa entregar a sua vida para Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero falar para você, é aqui mesmo. É aqui que Deus quer te usar. Por isso que Ele trouxe essa palavra para falar ao teu coração. Eu quero que você agora coloque todos os seus medos diante do altar do Senhor. Todos os seus projetos, os seus sonhos. As pessoas que têm se levantado para te acusar, para apontar o dedo para você, para falar que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Sabe aquela área que você fala assim, está difícil de vencer. Uma área ainda que eu muitas das vezes tento e ainda caio. Fala para Ele, Espírito Santo, eu te dou liberdade esta noite. Para o Senhor entrar, fazer morada. O Senhor me ajudar a cada dia crer que o sangue de Jesus foi suficientemente para me ter e ser vitorioso.
Eu quero, Pai, no nome de Jesus, que eu e os meus irmãos esta noite saiamos daqui, da tua casa, crendo que nós somos escolhidos, que nós somos filhos de Deus, que só nós somos mais que vencedores, que nós podemos realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, que as pessoas que olhavam para nós e diziam que nós não somos nada, não somos ninguém, elas vão ter que glorificar o teu nome, Senhor. Pai, eu te repreendo aqui toda e qualquer pretensão de Satanás sobre a vida dos meus irmãos, porque na cruz, Senhor Jesus, o Senhor venceu o pecado e venceu Satanás. Na cruz o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, e agora de uma forma gratuita o Senhor nos oferece o perdão e a vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sabe essa pessoa que está do teu lado? Fala para ela, mas bem forte assim, ó: Jesus disse que você é especial. Amém.